Hoje é domingo, dia 6 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será relacionamentos. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Levíticos capítulo 26, versículos 11 e 12, que diz assim: Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A essa altura do nosso estudo sobre as alianças, já vimos a aliança de Deus com Adão, a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Israel, a nova aliança. Já deu para poder perceber, eu espero pelo menos que você tenha percebido, que básico para que uma aliança fosse estabelecida era a noção de relacionamento entre as duas partes que fariam esse acordo. É claro que quando Deus vai tomar essa imagem da aliança para poder explicar o que ele queria fazer em relação à humanidade, não era apenas um acordo legal. É claro que haviam desdobramentos legais diante dessa situação para que Deus possa salvar o ser humano, como ele deu a ele livre-arbítrio. Existem alguns aspectos legais para que a salvação possa ser efetivada. E por isso nós encontramos muitos aspectos relacionados às diversas leis que são apresentadas dentro da Bíblia, no contexto das alianças. Mas uma coisa é fato: o que fazia com que uma aliança se tornasse realmente efetiva era a relação que era estabelecida entre ambas as partes, no caso, entre Deus e o pecador. Deus sempre buscou um relacionamento com o ser humano. Desde que Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden, que o Senhor Deus é um Deus relacional, e ele demonstrou isso. Ele vinha todos os dias, na viração do dia, para poder conversar, para poder se relacionar com Adão e Eva. Era um relacionamento de pai e filho. Quando o pecado surgiu, Deus não deixou por menos. Ele continuou se relacionando, buscando uma relação com o ser humano. Não podia mais agora ser face a face, mas ele ainda buscava uma relação. Buscava se comunicar, buscava ser ouvido pela humanidade. Por isso ele escolheu profetas, para que através deles ele pudesse revelar à humanidade e a relação pudesse acontecer. Quando você olha para a Bíblia, você percebe nitidamente que o que Deus mais busca em toda a Bíblia é a noção de relacionamento. É exatamente por isso que quando ele vai mostrar os grandes problemas que o seu povo enfrenta em termos de adoração e de apostasia, ele vai dizer, olha, é que a apostasia, vocês não entendem o que é. A apostasia é como uma traição que é feita entre os cônjuges. A apostasia é nada mais, nada menos do que o momento em que vocês me traem. E Deus diz, porque eu me casei com Israel. Israel é como se fosse minha esposa. E todas as vezes que Israel lança a mão do pecado, ou da apostasia, Israel está me traindo. Portanto, há uma noção de relacionamento muito profundo entre Deus e o seu povo. Depois de cerca de algo em torno de 230 anos de cativeiro no Egito, de escravidão no Egito, já faziam cerca de 400 anos desde que Abraão havia recebido a promessa de que a terra de Canaã seria dos seus descendentes. O Senhor Deus agora liberta o seu povo do Egito, e quando eles chegam ali junto do Monte Sinai, a primeira coisa que Deus quer estabelecer com eles é uma noção de relacionamento. Deus não queria apenas ser o indivíduo que resolvia os seus problemas, que espantava para longe os perigos, aquele que durante o dia estava protegendo o acampamento com uma nuvem, durante a noite com uma coluna de fogo. Não, Deus queria ser muito mais do que isso, do que aquele que apontava a direção, do que aquele que dizia faça isso, não faça aquilo. Deus queria estar junto com o seu povo. E foi exatamente por isso que Levítico capítulo 26, versos 11 e 12, mostra Deus falando para o seu povo o que ele queria, ao pedir que um santuário, um tabernáculo fosse feito no meio do seu povo. O tabernáculo era uma tenda. O povo estava morando em tendas enquanto atravessava o deserto. E agora Deus vai dizer, eu porei o meu tabernáculo no meio de vocês. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, eu vou colocar minha tenda também. Eu vou armar minha tenda para poder morar junto com vocês.
Eu andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. A imagem que Deus está transmitindo aqui é a imagem de um Deus que todas as manhãs se levantava, saía da sua tenda, caminhava pelo meio das outras tendas, cumprimentando as pessoas, beijando as crianças, cumprimentando os homens, ajudando as mulheres, e assim por diante. O que ele está mostrando é um Deus que não quer apenas ser o Deus que mostra aquilo que é o certo e o errado, mas um Deus que está junto no dia a dia. Um Deus que faz parte das atividades de trabalho, das atividades de estudo, das atividades de lazer, um Deus que ri junto, que come junto, um Deus que faz parte do cotidiano dos seus filhos. Aliás, eu gosto muito de pensar em Cristo Jesus quando ele veio aqui à Terra. Se tem uma coisa que ele fez com muita frequência, foi se sentar em volta da mesa para poder compartilhar uma refeição com as pessoas. E ele nunca fez acepção de ninguém. Ele se sentou à mesa com Levi Mateus, cobrador de impostos. Ele foi até na casa do Zaqueu, que além de cobrador de impostos, ainda era um indivíduo que era desonesto. Os próprios inimigos disseram: esse mestre de vocês se senta para poder comer com publicanos e pecadores? Até os discípulos de João Batista se escandalizaram. E disseram: olha, nós fazemos jejum aí 2 vezes por semana, por que os seus discípulos não fazem jejum? Vocês vivem de banquete em banquete por aí. E Jesus olhou para eles e disse: quando a festa de casamento está acontecendo, os amigos do noivo estão festejando com ele. Depois eles podem até fazer jejum, mas enquanto o noivo está junto, é hora de celebrar. E ele estava junto com o povo, ele gostava de estar junto. Não é à toa que o livro do Apocalipse vai dizer que Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comeremos juntos. Serei com ele e ele comigo. Deus se coloca como alguém que busca um relacionamento, um vínculo. E a ideia de Deus de poder colocar um tabernáculo, claro, existem muitos outros aspectos que a gente vai ver durante a semana, mas o primeiro, o fundamental, para que a tenda de Deus estivesse montada no meio do seu povo, o seu tabernáculo, é porque Deus queria morar junto com o seu povo. E visivelmente, nós sabemos que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus queria que quando o povo olhasse lá para aquela tenda, eles soubessem: Deus está morando com a gente. Deus também é morador da nossa cidade. Deus é morador do nosso bairro. Deus está junto com a gente. Essa relação é a relação que Deus está buscando. Não é à toa que Deus não apenas vai resolver o problema do pecado, mas depois que o pecado for erradicado do nosso planeta, ele ainda vai nos levar para poder viver, para morar com ele numa cidade que ele construiu, onde o centro da cidade vai ser a sua casa, o seu tabernáculo. Ele vai continuar morando com o seu povo. Esse Deus que busca relacionamentos dentro do contexto das alianças é um Deus que hoje olha para você e para mim, e antes que você tenha uma visão equivocada a respeito dele, dizendo: esse é o Deus que diz faça isso, não faça aquilo. Não, esse é o Deus que está buscando um relacionamento profundo e íntimo com você e comigo. Vamos dizer a ele que nós também queremos essa relação? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor busca um relacionamento com cada um de nós. E queremos estabelecer esse relacionamento com o Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?